Os termorresistores, ou também conhecidos como RTDs, né, que são os detetores de temperatura por resistência, são uma classe de sensores de temperatura muito empregados na área industrial, em aplicações industriais, melhor dizendo, e vão ser o objeto da nossa aula de hoje. O princípio termorresistivo, que é utilizado nos RTDs, né, é basicamente que o aumento da temperatura aumenta a resistência. Então, uma variação positiva na temperatura aumenta a resistência, ou seja, dá uma variação positiva na resistência. Em geral, eles são baseados em metais, que justamente são os metais que têm esse tipo de comportamento, né? Então, ele é um condutor metálico, vai ser uma resistência de condutor metálico. No caso, aí a platina, a gente vai ver mais para frente, é o mais utilizado, né? Eles têm uma linearidade muito boa, que facilita muito a aplicação deles, né? E também tem uma estabilidade muito grande, né? Ou seja, passa o tempo, não muda a resposta dele, né? Então ele tem uma estabilidade razoavelmente boa, né? E também tem baixa tolerância de fabricação, né? Então você consegue fabricar ele e ter as características muito similares. Está aqui um exemplo aqui de um termorresistor RTD, né, o PT100, né? Que tem essa cara aí, né, com esse cilindrozinho de metal. E que metais você pode fazer os seus sensores RTDs, tá? Você pode fazer com tungstênio, platina, níquel, também tem cobre, né? E basicamente o que distingue eles, tá, são esse alfa, que a gente vai falar mais para frente, que é o coeficiente térmico do sensor, que basicamente diz o quanto ele varia de resistência em relação à variação na temperatura, ou seja, quanto maior o alfa, mais variação de resistência o sensor tem com uma pequena variação na temperatura. Tá? Então isso é interessante. Então se você for ver aqui, ó, o níquel ele tem um valor de alfa elevado, né? A platina já nem tanto, né? O tungstênio um pouquinho é o segundo maior, né? A questão da resistividade também é importante, porque se ele tiver uma resistividade baixa, isso quer dizer que você precisa, para ter um valor de resistência alto do sensor, você precisa de muitos metros dele enrolado, né? Ou vai precisar fazer, né, uma trilha muito grande, se ele for feito em esquema de trilha de filme, né? Muito grande. Então, vamos dizer assim, o volume do sensor, né, o tamanho da área do sensor, aqui está muito relacionado com a resistividade, né? Então tem uns aqui que ó, o níquel tem uma resistividade alta, o tungstênio tem um alfa grande, mas resistividade muito baixa, né? A tensão máxima também aqui, que é o quanto que ele suporta de tensão também é significativo dependendo da aplicação. E a condutividade térmica também é importante, né? Porque o sensor ele precisa, né? Se você colocar ele num certo banho, numa certa superfície, eu preciso que ele conduza rápido a temperatura para que ele esteja na mesma temperatura do objeto que vocês queiram medir, né? A platina, ele, como a gente já falou antes, é muito popular, né, por causa da faixa de linearidade, ou seja, ele é linear uma grande faixa, uma grande range de temperaturas, né. Tem uma resistência muito grande à corrosão, que isso é importante para algumas aplicações industriais, principalmente quando você quer usar ele com líquidos, né, para medir a temperatura de líquidos. E as propriedades mecânicas e elétricas bem estáveis, ou seja, passa o tempo ele não muda, né, porque alguns sensores mudam com o tempo as características dele, ok? E como que a gente representa esse comportamento da resistência aumentando com a temperatura? Bom, a gente faz isso com um modelo matemático, né? Então, isso é baseado no modelo matemático da resistência dos metais. Então, a curva característica da resistência de um RTD genérico, ela é dessa forma aqui, ou seja, a tua resistência numa dada temperatura T, né, ela é dada por uma resistência vamos dizer assim, de referência, ou seja, numa temperatura T0 de referência, mais vários aqui coeficientes que a gente chama de Mi, né, de resistividade da temperatura, Mi1, Mi2 até Mn, e aqui você vai tendo a temperatura
que é a tua variável ao quadrado, ao cubo, até um valor n, tá? Então, é uma equação que ela é não linear, né? Você tem que ter ao quadrado, ter ao cubo, ter elevado a n, tá? Porém, né, a gente normalmente utiliza os RTDs, os termorresistores, numa faixa linear, tá? Então, quando a gente usa na faixa linear, a equação se resume a o primeiro termo aqui, t, tá? Então, aí você resume ela a isso aqui. Não que você não possa utilizar ela inteira, tá? Você pode utilizar, tá? Mas, em geral, a gente prefere utilizar a faixa linear, que é mais simples de trabalhar, né? Então vamos pegar um exemplo aqui de um termoresistor de um RTD bem utilizado, mais comum de todos, que é o PT100, que é bastante em conta, né? É um sensor aí que você compra talvez aí por menos de R$ 5, né? Nas lojas, né? Então é muito em conta e muito fácil de você encontrar em qualquer lugar para vender, né? O PT100, o PT quer dizer platina, né? Normalmente os sensores termoresistores, aqui as duas primeiras letras é o sigla do metal, né? O PT é platina e o 100 é a resistência dele na temperatura de 0 graus Celsius. Então isso é um padrão, tá? Se você compra, por exemplo, o PT500, ele tem 500 ohms a 0 graus Celsius, tá? E ele apresenta o coeficiente de temperatura, como a gente viu na tabela aí dos slides anteriores, de 0,0039, né? Então, se você fizer um gráfico dele, né, da curva dele, que é essa equação, né, que é aqueles dois primeiros termos da equação que a gente viu no slide anterior, você vai ver que aqui nós temos temperatura variando de 0 a 90, então em 0 graus ele vai ter 100 ohms, e aí a resistência dele vai aumentando, né? E essa inclinação com que ele aumenta aqui está relacionado a esse alfa, né, que é o 0,039, né? Então, quanto maior o alfa, mais rápido ele sobe, né, maior é a variação da resistência, né? Ok? Então, essa é a curva do nosso PT100, tá? Em termos de construção, você pode ter dois tipos básicos de RTDs, tá? O RTD, que é esse cilíndrico que é feito de fio enrolado, então você enrola vários metros de fio aqui, né? Vários centímetros de fio. Lembra que a resistividade, ele é um metal, a resistividade dele é baixa. Então, para você ter aqueles 100 ohms que a gente viu ali no slide anterior, tem que ter bastante fio enrolado aqui, né? E normalmente é um fio bem fininho, né? Para que a resistência dele seja maior também, né? Pra você precisar enrolar menos, né? Um fio de área, né? De área muito pequena, de bitola, né? Muito pequena. Ou então você pode fazer ele de filme, né? Ou seja, você imprime, né? Como se fosse um circuito impresso, né? A platina, tá? Qual a diferença entre esses dois? Só complementando, né, que os RTDs também você pode chamar eles de termômetros metálicos, né, ou termorresistores, né? Então, qual a diferença entre esses dois tipos? Vamos ver aqui na próxima slide, né? A grande diferença está em termos de velocidade, tá? O filme ele tem muito menos massa de platina, tá, do que o fio. Então, para ele adquirir a temperatura daquele corpo que você deseja medir, tá? Como ele tem muito menos massa, ele consegue variar a temperatura dele mais rápido, né? Então, você vai colocar ele, por exemplo, numa solução, em pouco tempo de filme já vai ter adquirido a temperatura da solução, tá? Porque tem menos massa para esquentar, né? Vamos dizer assim. E o de fio, ele já é mais lento, ó. Veja que a diferença, né, é bastante grande aqui, né? Aqui em menos de uns 0,8 segundos, aqui mais ou menos, ó, o de filme já está com a temperatura de 100 graus aqui, né? Já o outro ainda nem passou um segundo, ainda não chegou lá, tá? Mas mesmo assim, a gente vai ver que os RTDs, apesar disso, ainda tem uma resposta bastante rápida se você considerar comparar ele com outros tipos de sensores de temperatura. E como funciona a sensibilidade do teu RTD, né? Lembra que a sensibilidade ela sempre é a variação que você tem na saída dele pela variação da grandeza de entrada. No caso, né, a derivada da resistência, que é o que ele tem de saída, pela derivada da temperatura, né? Essa é a sensibilidade do RTD.
A ideia é que ele seja o mais sensível possível, né? Quanto mais sensível, menores variações de temperatura vão ser possíveis de ser detectadas com bastante confiabilidade, né? Então, se você pegar aqui a fórmula, né, do RTD, né, R igual a R0, 1 mais alfa T menos T0, para achar a sensibilidade que eu tenho que fazer, derivar, né, em relação à temperatura, né? Então, o que vai acontecer aqui? Essa é a única variável, né? Se eu fizer a derivada aqui, né, vai ficar o alfa T0 é 0, tá? O R0 aqui vai ser 0, vai ficar só o alfa, né, vezes o R0, tá? Que o T vai sumir aqui, né, na hora da derivada. Então, vejam que a sensibilidade dele está muito relacionada ao alfa, que é aquele 0,0039 para a platina, e a resistência que ele tem na temperatura de referência, tá? Então, vamos pegar aqui para comparar alguns RTDs aqui, né? Da série aqui da PT100, né? Então, você tem o PT20, né? Que ele é de platina e a resistência que ele tem é de 20 ohms a 0 graus. Tem o PT100, que é 100 ohms a 0 graus, o PT500 e o PT1000, né? E se você olhar, se você quiser qual desses você escolheria em termos de sensibilidade? Sabendo que todos são de platina, o alfa é o mesmo, né, para todos eles, né? Então todos são de platina, aqui o alfa vai ser igual. Então qual vai ter a sensibilidade maior? O que tiver resistência, né, de R0 maior. No caso aqui o de 1000, tá? Ele vai ter aqui uma sensibilidade que vai ser 1000 vezes 0,0039, né? Então isso daí vai dar aproximadamente 3,9, né, de sensibilidade, né? Ou seja, 3,9 graus vai dar 1 ohm de variação, né, de resistência. Então o PT1000 ele tem essa vantagem, tá? Como que eu posso colocar esse sensor num circuito que ele me dê uma tensão, né, de saída que eu possa utilizar num instrumento de medição? Então, uma das maneiras aqui que você pode montar ele num circuito é pegar uma tensão não regulada, né, passar por um regulador de tensão, no caso aqui está exemplificando com o LM117 ou LM317, tá, para você ter uma tensão de saída bem estável. E aí você utiliza uma fonte de corrente, né? Ou seja, um conversor de tensão para corrente. Então você converte essa tensão estabilizada aqui, tá? Para uma corrente, e essa corrente é que vai excitar o RTD, né? Então se vocês lembrarem lá dos conversores de tensão para corrente, tem o conversor de carga flutuante com transistor, que é o boost, tá? Esse conversor aqui que a gente está ligando como carga um RTD, né, um termoresistor, tá? E aí depois aqui você vai pegar o sinal aqui de tensão e vai trabalhar ela, né, para colocar no teu mostrador, por exemplo, né? Então aqui lembrando que a tensão que sai aqui, né, ela vai aparecer, a gente vai chamar de VREF, ela vai aparecer aqui no negativo, que divididos pelo R6 vai te dar a tua corrente que vai passar pelo seu RTD, né? E aí essa corrente multiplicada pela resistência vai te dar uma tensão de saída aqui, certo? Então se a resistência dele aumentar, tá? A corrente é sempre a mesma, né? Então a tensão vai aumentando, né? Então proporcionalmente ao aumento da resistência do teu sensor. Outra montagem muito utilizada em termoresistores RTDs é a montagem em ponte, tá? Então a gente faz uma ponte de resistores do tipo Wheatstone, né? R1, R3 aqui, né? R2 e aqui daí você tem o teu sensor RTD, tá? E em geral também você utiliza algum tipo de amplificador de diferenças ou diferencial, tá? Para aumentar a variação de tensão que costuma ser muito pequena, porque o alfa, né, do RTD é baixo, ou seja, a variação da resistência vai ser lá de 0, tantos ohms, tá? Então a variação na tensão de saída da tua ponte também vai ser de milivolts, de alguns milivolts, tá? Então você vai precisar amplificar, né?
Outra coisa também, quando você quer usar o RTD, normalmente você vai ter um cabeamento para colocar ele, por exemplo, em um líquido, né, num processo industrial. Então você vai querer ter um cabo para colocar dentro do processo industrial, né? E aí você utiliza linhas de compensação, né? Ou seja, a mesma linha, o mesmo fio que vai para cá, ele também retorna aqui para o negativo e também retorna aqui para o R3, de forma que a resistência do fio, né, não interfira na ponte, né, de resistores. E aqui em geral o que você vai fazer? As resistências da ponte, né, dos outros braços da ponte, vão ser casadas, vão ter o mesmo valor da resistência do RTD na temperatura de referência que você for trabalhar, né, dependendo do modelo de RTD. Outra maneira de utilizar o RTD é com aquele método de 4 fios. Lembra lá que a gente falou sobre isso lá na medição de resistência em pontes, tá? Então você pega o teu sensor e deriva aqui, ó, 2 fios do lado da extremidade superior e 2 fios na extremidade inferior, né? E aí um dos fios aqui é onde você injeta uma corrente através de uma referência bastante estável, ou seja, que a fonte de corrente tem uma corrente que não tem ripple, que não muda com a temperatura, que não muda com a variação de pressão, que não muda com o tempo, né? Então, uma fonte de corrente que vai passar por aqui, tá? E vai retornar aqui pelo fio 4, né? E aqui você vai ter um amplificador, tá? Que tem uma resistência de entrada bem elevada, de forma que não tem desvio de corrente por esse fio, por essa resistência de fio aqui, não passa corrente, ou a corrente é quase nula. Tá? Então aí a tensão que você vai ter entrando nesse amplificador vai ser a própria tensão do RTD, tá? Que vai ser o valor da corrente aqui I vezes a resistência do RTD, tá? E aí você dá um ganho, tá? Ganho G aqui no caso, e esse ganho vai te dar a tua tensão de saída. Então, a tua tensão de saída vai ser o ganho vezes a corrente da fonte vezes o valor da resistência do teu RTD. Então, essa é uma outra forma de você utilizar o RTD num circuito para obter uma tensão na saída, tá? Em geral, o pessoal utiliza bastante o circuito em ponte, né? Outra coisa que a gente tem que estar aí atento é que o RTD, se você ligar ele num circuito, o grande problema dele é que o circuito vai fazer uma corrente passar pelo RTD. E lembra que um resistor, quando ele é percorrido por uma corrente, ele, por efeito Joule, ele aquece. Então, a própria corrente que você utiliza para você obter uma tensão do RTD, tá, causa um aquecimento nele. Tá? E isso é um problema, porque você quer medir a temperatura, só que o teu próprio circuito está interferindo, está fazendo ele aquecer numa certa temperatura, e isso vai te gerar um erro, tá? Porque o teu sensor já vai estar aquecido, já vai estar fora da temperatura que você deseja medir, tá? E como que funciona essa questão então desse autoaquecimento do teu RTD? Então ele é modelado da seguinte forma, tá? A variação da temperatura que você tem no teu sensor, ela é igual à potência que está sendo dissipada nele, divididos pela constante de dissipação, que ela é dada em watts por grau Celsius, tá? Então aqui, quanto, né, maior essa dissipação, essa constante aqui, né, a tua temperatura vai ser baixa, né? Se ela for pequena, vai ser maior, né, a variação na temperatura, né? Vamos pegar um exemplo aí para a gente poder verificar como é que a gente trabalha com essa constante de dissipação. Tá? Então, imagine que você tem um RTD que ele tem um alfa de 0,05, né, por grau Celsius a menos 1, né, vamos dizer assim, a unidade do alfa. A resistência dele é 500 ohms, tá? E constante de dissipação dele é de 30 miliwatts por grau Celsius. Tá? E essa resistência dele de 500 é em 20 graus Celsius. Então essa é a temperatura de referência, essa é a resistência de referência. O RTD é usado num circuito em ponte com R1 e R2 igual a 500 ohms. Tá aqui, ó, o circuito em ponte. Tá? E um potenciômetro aqui, R3, foi colocado para zerar a tensão na ponte, que ele não sabe qual vai ser a tensão. Aqui a resistência, né, ou melhor dizendo, do RTD. Tá? O circuito é alimentado com 10 volts e o RTD é colocado numa solução a 0 graus Celsius. Tá?
encontre o valor de R3 que equilibre a ponte. Então eu estou colocando ele a 0 graus Celsius, eu não sei qual que é a resistência dele, a 0 graus eu sei que ela é 500 ohms a 20 graus, tá? Então o que eu tenho que fazer primeiro aqui, né? Eu tenho que encontrar qual é o valor da resistência do RTD a 0 graus Celsius, ok? Então eu vou usar a fórmula do resistor, do termoresistor. A resistência dele a 0 graus Celsius vai ser a resistência de referência dele, 1 mais alfa T menos T0. O R0 é 500 ohms, tá? A temperatura que eu quero saber, aqui o T é 0 e a temperatura de referência dele é 20 graus Celsius, né? E o alfa aqui é 0,05. Então, substituindo aqui, né, os valores dados do exercício, eu vou ter que a resistência do RTD a 0 graus Celsius é 450 ohms. Então, aí você pensa assim, opa, então se é 450 ohms a resistência dele a 0 graus, então basta eu ajustar o R3 com 450 ohms e a minha ponte vai estar com tensão nula, tá? Opa, só que tem um probleminha que você esqueceu aqui, né? Existe uma corrente passando nesse RTD, tá? E essa corrente aqui, ela vai esquentar ele, tá? E esse aquecimento vai fazer com que a resistência dele suba, tá? Então, mesmo eu colocando ele numa temperatura de 0 graus Celsius, a corrente vai fazer com que ele tenha uma resistência aqui que não vai ser exatamente esses 450 ohms. Então, a gente precisa calcular qual que é a potência dissipada nele, tá? Para descobrir qual que é a temperatura que ele sobe e aí descobrir qual que é a nova resistência que ele vai ter. Então vamos primeiro calcular aqui qual que é a corrente que passa sobre ele, né? E para isso nós vamos fazer o seguinte, ó, a alimentação é 10 volts, tá? Aqui tem um resistor de 500 e aqui né, um de 500 e o RTD é 450. Então 10 divididos por 950 aqui eu vou ter uma corrente de 0,011 amperes, né? 11 miliamperes, tá? Passando pelo RTD. Com essa corrente, eu lembro lá que a potência é I ao quadrado sobre R, então 0,011 ao quadrado vezes a resistência de 450 ohms, tá? Eu vou ter uma potência dissipada nele de 54 miliwatts, tá? Então isso é a potência que está aquecendo ele, tá? Agora eu vou com a fórmula do fator da mudança de temperatura em relação à potência, né? Então essa potência de 0,054 eu tenho que dividir aqui pelo PD, que é a constante de dissipação. Isso vai me dar quantos graus Celsius ele aquece, tá? Então aqui 54 mili divididos por 30 miliwatts, isso aqui vai dar uma ΔT, ou seja, a temperatura dele vai subir devido a essa corrente a 1,8 graus Celsius, ok? Então, ele vai estar aí operando a 1,8 graus Celsius, tá? Então, o que eu vou ter que fazer agora? Vou ter que calcular a resistência dele a 1,8 graus Celsius. Então, R igual a 500, 1 mais o alfa, temperatura de 1,8 graus Celsius, menos 20, que é a temperatura de referência, tá? Então, vou ver que a resistência dele, nesse caso, vai subir para 454,5 ohms, tá? Aí você pode falar assim, mas esses 454,5 ohms aqui, se eu colocar na corrente, vai diminuir um pouco a corrente que passa nele. E aí vai diminuir a potência, que vai diminuir um pouco a temperatura que ele vai estar. Você pode até refazer esse cálculo aí, vai mudar muita pouca, tá? Você pode fazer uma interação, né? Repetir esses cálculos várias vezes, vai chegar no valor de 454 e vai mudar só a casa da vírgula, tá? Então, vamos utilizar isso aqui porque vai dar muito trabalho ficar recalculando várias vezes, tá? Isso aqui, ok? Então, o R vai ser 454,5. Então, essa aqui vai ser a resistência que eu vou ter que colocar no potenciômetro para que a ponte fique mostrando zero na saída dela. Ok? Vamos pegar agora um outro exemplo que é um pouco mais complexo, tá? Que é para desenvolver um circuito para acionar um LED de alarme quando a temperatura ultrapassar 100 graus Celsius, né? E ele quer que isso aqui ocorra com um erro aqui de no máximo mais ou menos meio grau. Utilize um PT100 como sensor e ele diz que a constante de dissipação do PT100 é de 5 miliwatts.
watts por grau Celsius, tá? Então, aqui está a ponte que a gente vai utilizar aqui, vamos se basear no circuito em ponte, tá? Para esse exemplo. E o meu PT100 está aqui nesse braço da ponte, tá? Ok? Então, se o erro de medição precisa ser menor que meio grau Celsius, tá? Então esse erro de medição está relacionado à dissipação de potência, aquela variação de temperatura que o teu sensor tem devido à corrente que passa nele, tá? Então, para a gente ter um erro menor, vamos imaginar que a potência dele não pode aquecer mais do que 0,25, que metade da temperatura de meio grau Celsius, tá? Então, pegando lá a fórmula da dissipação de potência aqui, né? ΔT é igual a P por PD, então a potência que eu quero saber qual que é o valor de potência que eu posso dissipar, né? Para dar 0,25, então vou substituir aqui no ΔT 0,25, tá? E o PD é de 5 mW. Então 0,25 vezes 5 mW vai me dar que no máximo eu posso dissipar 1,25 mW. É bem pouquinha potência, né? No nosso sensor, tá? Isso aqui vai fazer com que a corrente máxima que pode circular nele, tá? Que é I ao quadrado vezes R, ou seja, raiz de P sobre R, vai ser 1,25 mili divididos por 100, tá? Aqui lembra que a resistência dele vai aumentando, então esse é o pior caso, né? 100 ohms seria o pior caso aqui, tá? Então eu vou ter uma corrente aqui de 3,54 mili, tá? Para que ele tenha no máximo uma alteração na temperatura dele no máximo de 0,25 graus Celsius. Vamos pegar aqui e arredondar para 3,5. A gente está projetando, né, o circuito, a gente pode se dar o luxo de fazer isso. Então vou colocar 3,5, que até vai dar menos ainda a temperatura, né? Veja que se eu tenho 3,5 mili passando aqui nesses dois resistores, tá? A soma desses dois resistores é 200 ohms. 200 vezes 3,5 mili, tá? Isso vai dar 0,7 volts aqui, ó. Ou seja, a tensão de alimentação aqui vai ter que ser 0,7. Ela está limitada, tá? À corrente que eu coloquei, né? E as resistências. Uma tensão bem baixa de alimentação, tá? Que não é muito legal, mas devido às restrições não tem o que fazer, tá? Isso vai te dar um Vout muito baixinho, tá? Que vai implicar em a gente ter que amplificar esse sinal, tá? Bom, aí agora eu vou calcular a resistência do meu RTD a 0 graus Celsius, né? Desculpe, a 100 graus Celsius aqui, tá? Errei aqui, tá? 100 graus Celsius, tá? Então, a 100 graus Celsius, o que eu vou ter aqui? 100, né? Que é o R0, 1 mais alfa. Lembra que é um PT100, o alfa dele é 0,0039, né? 100 menos 0, então a 100 graus Celsius, que é onde eu quero que tenha o alarme, tá? Ele vai ter uma resistência de 100 ohms,39. Uma resistência, uma variação muito pequena de resistência, tá? Essa é uma característica normal dos termoresistores, tá? A não ser que esteja trabalhando com o PT1000 lá, que tem uma variação um pouco maior, tá? Ok? Então, tá? A gente vai ter aqui, quando ele tem 100 graus, o PT100 vai ter 100,39 graus de ohms de resistência. E a resposta, então, para a ponte com um sensor, que é no caso aqui, qual vai ser? Pega lá a equação da ponte, né? R2 por R1 mais R2, tá? O R2 é o PT100, R4 por R3 mais R4. Aí substituindo os valores, tá? Multiplicando pela tensão de alimentação da ponte, o Vin, que é 0,7, você vai ter uma tensão para 100 graus, tá? De temperatura de 0,68 milivolts, tá? Muito pequenininha, tá? Uma tensão muito baixa, tá? Eu vou ter que amplificar, tá? Então vamos continuar aqui no próximo slide para a gente ver que a gente vai ter que amplificar esse sinal e eu preciso também fazer o circuito para comparar e acender um LED, que é o que ele quer no final, acionar um LED. Então continuando aqui o exemplo, a gente vai ter que pegar esse sinal da ponte e amplificar ele para que ele tenha uma tensão maior para que depois a gente possa acionar um LED, né, através de um comparador, né, de um circuito comparador. Então, para fazer a amplificação, o mais recomendável é a gente utilizar um amplificador de diferenças desse tipo aqui, tá? Nesse tipo de amplificador de diferenças,
a tensão, tá? Eu vou ligar ele aqui mais no mais, menos no menos na tensão de saída da minha ponte, tá? A tensão dele é dada como sendo a relação do R2 por R1 vezes a tensão de entrada, tá? Então esse é o ganho estabelecido por R2 e R1. Outra restrição importante é que no amplificador de diferenças você tem que ter o valor de R1 igual a R3, o valor de R2 igual ao R4, tá? Então, o que eu setar de valor para R2 é o mesmo para R4, o que setar de valor para R1 é o mesmo de R3. Outra coisa importante é que a resistência de entrada, né, desse circuito de diferenças, ela é a soma de R1 com R3. Tá? E como você vai ligar nessa ponte, essa resistência de entrada tem que ser pelo menos muito maior que os 100 ohms. Tá? Isso quer dizer que o R1 aí, e o R3 você vai ter que escolher um valor bem maior que 100 ohms. Tá? Vamos fazer 10 vezes, então vamos escolher R1, R3 igual a 1K. Dessa forma, a resistência de entrada vai estar, né, duas vezes isso, ou seja, 2K. Então 2K não vai influenciar, não vai drenar corrente significativa dessa ponte, tá, de forma que mude, altere, tá, o funcionamento dela de maneira significativa. Tá? Então esses dois resistores estão em 1K. E para dar um ganho bem grande aqui, vamos tentar transformar essa tensão de 0,68 mili para 0,68 volts. Então vamos tentar colocar um ganho de 1000. Então vou colocar 1 mega aqui para R2 e R4, tá? Então 1 mega dividido por 1K, eu vou ter 1000 de ganho, tá? E aí eu vou ter uma tensão aqui para 68, para 100 graus Celsius de 0,68 volts, ok? Então essa é a tensão que eu preciso comparar aqui para acionar um LED. Ok? Então, feito isso, eu posso ligar um circuito comparador. Tá? Então, vou ligar aqui um circuito comparador na saída, tá? Com um amp-op. E aqui, através de um resistor R3 e R4, eu vou estabelecer essa tensão de 0,68 volts, tá? Que vai depender aqui da tensão de alimentação que você estiver utilizando no amp-op. Ok? E aqui, daí, você vai ter o LED sendo acionado, né? Você tem que, para calcular esse LED, você vai ter que ver qual que é a tensão positiva aqui da alimentação, né? Qual que é a tensão que o LED liga, né? Que ele apresenta quando ele está ligado. E aí você consegue calcular o R4, né? Que vai ser a tensão V+, menos a tensão que cai, a queda de tensão no LED, dividindo aí pela corrente do LED, que em geral é uns 10 mA para um LED padrão. Ok? Então está feito aqui todo o exemplo, né, desse circuito. Veja que quando você quer aplicar o RTD num circuito real, né, você tem que mobilizar uma série de conhecimentos, né, de circuitos de eletrônica analógica para poder fazer um circuito que tem uma aplicação, né, que desenvolva alguma função. Ok? E como referência, vocês podem estar consultando o livro do Balbinot, né, de instrumentos e fundamentos de medidas, tá? E também aqui eu estou utilizando o livro do Kurtz, né, do Johnson, né, Kurtz D, que é o Tecnologia de Instrumentação para Controle de Processos. Tá? Esse livro, infelizmente, a gente não tem ele online, né, só lá na biblioteca, né, físico, só o exemplar físico. Okay? Então, espero ter ajudado. E qualquer dúvida, estou à disposição.